Bom dia, irmãos. Bom estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor, para adorar o Senhor, para derramar diante dele o nosso coração, para receber a instrução do Senhor nessa manhã. Eu o convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, embora seja um profeta menor, não é tão difícil de achá-lo. Malaquias, e nós vamos ler os versículos do capítulo 1, os versículos 6 a 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 1, 6 a 8. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Esse texto é um texto que nos convoca a uma adoração sincera ao Senhor, a trazer diante do Senhor aquilo de melhor que nós temos, a dedicar ao Senhor toda a nossa vida, porque Ele é dono da nossa vida. A nossa vida não nos pertence. E assim, esse é o convite para nós nessa manhã, de prestar ao Senhor um culto sincero, de todo o coração, que parta de fato do fundo do nosso coração. Vamos cantar o hino de número 11, Trindade Santíssima, adorando ao Senhor nesse espírito. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfante, Celso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, és soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os temidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus
nosso Criador. Baixe sua cabeça nesse instante, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Pai, nós invocamos a Tua presença. Nós sabemos que o Senhor está presente no nosso meio, conforme a Tua promessa. Nós nos curvamos diante do Senhor, rogando ao Senhor misericórdia, perdão para os pecados, rogando ao Senhor, ó Deus, a instrução que necessitamos para a nossa caminhada, rogando ao Senhor que traga luz à nossa vida, transforme o nosso ser, que sejamos mais integralmente do Senhor, que o nosso coração seja mais integralmente Teu. Assim, Senhor, aceita o nosso culto, que nós te prestamos, a nossa adoração a Deus, sejam eles sinceros na Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Diletos irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, graça, paz nos sejam multiplicados. Bom estarmos na casa do Senhor para adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Nosso carinho especial aos visitantes, sempre são muito bem-vindos. Está aqui alguém entre nós hoje pela primeira vez? Se é a primeira vez que você está aqui, coloque-se em pé para nós reconhecermos a sua distinta presença. Bem, nossos visitantes habituais, aqueles também que nos acompanham pela internet, estejam absolutamente integrados ao nosso esforço, ao nosso espírito de adoração e louvor ao nosso Deus. Muito bem, é a semana do aniversário da nossa igreja, que vai justamente culminar com o dia 1º de julho, domingo que vem, o nosso aniversário de 124 anos. Então atente bem para a programação desta semana. Quarta-feira, no espaço de adoração, nós já estamos nos transferindo para lá, nós teremos o culto de encerramento das atividades do semestre dos núcleos familiares. Todos os núcleos vão reunir-se, depois da reunião haverá um delicioso congraçamento e você está convocado para vir. Você que participa e você que ainda não participa dos núcleos pode vir, é uma festividade. No sábado, às 19h30, culto evangelístico com a apresentação de uma peça pelo Ministério Oxigênio intitulada Sonho de Ibérico. Essa peça foi criada para o trabalho evangelístico que se realizou lá na Espanha, em Madrid, em julho do ano passado, pelo nosso ministério, e agora adaptadamente para a nossa realidade. Você pode vir e trazer outros, porque é um culto evangelístico. E aí, domingo que vem, a nossa programação alterada. Domingo que vem você pode dormir até um pouquinho mais, que o nosso culto vai ser às 10 horas, um único evento matinal. Não teremos o culto às 9, nem a escola às 10, nem o culto às 11. Mas eu gostaria da sua participação. Então você pode dormir um pouquinho mais, mas precisa vir à igreja. Nós vamos todos nos reunir no espaço de adoração. Oportunidade até talvez de você encontrar algumas pessoas que faz tempo que você não vê, né? Que você vem só no culto das 9 horas, fica até a escola, mas o pessoal que chega às 11 às vezes você não vê. Então nós vamos nos reunir todos às 10 horas com um culto com Santa Ceia, com a cantata pelo coral, um tempo realmente de louvor a Deus pela vida da nossa igreja. E vamos voltar à noite às 19 horas para um culto de ações de graças, quando teremos recepção de novos membros. Temos muita gente sendo acolhida pela profissão de fé, batismo, transferência, jurisdição, e também a ordenação e posse de presbíteros e diáconos que foram recentemente eleitos, e ainda um ato do presbitério com a licenciatura do jovem Arthur Martins. Então é um domingo de festa para você participar de manhã e à noite. E temos almoço. Aqueles que ainda conseguirem adquirir o seu ingresso, o almoço assim que terminar o culto, está com
O Vladimir ainda tem ingressos, compre com ele, R$ 25 por pessoa. Um buffet especial de aniversário, né? Um buffet de aniversário é diferente, né? Você já vem de jejum, já vai acordar mais tarde, não toma nem café, porque aí você fica com mais fome ainda. Participa da Santa Ceia, que alimenta espiritualmente, e ao meio-dia nós estaremos servindo o almoço. Como o culto será às 10 horas, nós não vamos fazer um culto de 3 horas, né? Vamos fazer de 2 horas e 45 minutos só. Ao meio-dia nós já estaremos servindo o almoço, até para a gente descansar um pouquinho e voltar para a atividade da noite. Participe integralmente do nosso trabalho. E como é aniversário, a aniversariante que a igreja merece um presente especial. Você talvez já pegou domingo passado, já separou a sua oferta, já está aí dentro da sua Bíblia, uma oferta especial de gratidão a Deus pela vida da igreja. Nós temos um alvo bastante audacioso de R$200 mil desta oferta, é praticamente um 12avos da nossa arrecadação, e você pode participar apenas com a oferta de uma só feita ou em parcelas. Você pode colocar os cheques aqui dentro com os vencimentos, ou apenas indicar quais são os valores que você estará dando nas semanas, meses subsequentes, mas não deixe de participar. A participação de cada um é muito, muito importante. As demais informações estão constando no nosso boletim. Leia com atenção e acompanhe a vida da nossa igreja. Como a nossa caminhada nesta semana é o livro de Malaquias, nós continuamos com ele agora. E depois de termos atentado para o fato de que o nosso culto é uma santa oferta, precisamos reconhecer que muitas vezes o nosso proceder é impuro. Malaquias 2, versículos 13 até ao 16. Vamos ler a uma só voz esta porção do derradeiro livro do Velho Testamento. Malaquias 2, 13 a 16, todos juntos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Nosso culto a Deus não está desvinculado da nossa vivência comum. Aqui temos que refletir o que provamos lá fora e lá fora o que experimentamos aqui. Malaquias denuncia uma realidade social e de valores e moral bastante grave em Israel e que pode ser vislumbrada também na presente geração. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. Vamos buscar dele graça suficiente para suplantarmos realidades que não compõem a sua vontade. Vamos ter um tempo de oração silenciosa e, nesse momento, confessarmos a Deus os nossos pecados. Oremos.
Tu és bondoso, Senhor. Tua misericórdia não tem fim. E é sob os teus olhos bondosos que nós queremos estar agora, porque muito grande é a nossa iniquidade, os nossos pecados que fazem separação entre nós e o Senhor são graves. E se não formos acudidos pela purificação que o sangue de Jesus nos propicia, não podemos chegar à tua presença. E de fato, Senhor, é necessário nesta hora reconhecer que muitas vezes temos pecado por pensamento, por palavra, por ação. Perdoa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos completamente. Muito particularmente, Senhor, porque Tu nos constituíste teu povo, coluna forte do teu reino, e devemos, ó Deus, ser luzeiros deste mundo tenebroso. Se o que nos cerca é uma realidade de um povo de lábios impuros, os nossos lábios precisam estar purificados pela brasa que foi tirada do altar e purificou-nos plenamente, Senhor. Por isso, Senhor, nós humildemente te suplicamos graça e misericórdia. Ao mesmo tempo em que clamamos a Ti para que nos acudas em nossas limitações, em nossas necessidades, sejam elas pessoais, domésticas, profissionais, materiais e, acima de tudo, espirituais, porque não podemos prescindir da Tua ajuda, do Teu socorro. Intercedemos pela vida da igreja, seus ministérios, pelo trabalho missionário que é realizado, pela obra social, pelas lideranças, Senhor, sempre com gratidão a Ti, particularmente quando estamos na semana do aniversário da nossa igreja. Grandes e muito preciosas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, mas insistimos contigo que o Teu favor continue a ser bafejado sobre nós. Dá-nos união, dá-nos unidade, Senhor. Dá-nos o sentir que somos a família de Deus, a família da fé. E expressamos isto agora quando podemos dirigir-nos ao Pai comum, nas palavras que o próprio Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, Malaquias ainda. Malaquias não é fácil, né? Malaquias agora no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 8 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. As bênçãos prometidas pelo Senhor no Antigo Testamento são sobretudo bênçãos materiais. É uma terra real, é uma terra que mana leite e mel, é a prosperidade do campo e das colheitas. No entanto, no Novo Testamento há uma complementação, uma alteração também de perspectiva, né? E a gente vê que essas bênçãos que o Senhor nos promete, elas têm um cunho sobretudo espiritual. Paulo diz em Efésios que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, quando estamos unidos, ligados a Jesus. Essa é a mensagem da palavra de Deus para nós.
O Senhor nos abençoa com todo tipo de bênçãos espirituais. O que Ele espera de nós é a consagração, a entrega da nossa vida. E agora, como símbolo dessa consagração ao Senhor, como símbolo do nosso comprometimento com o Senhor, é que nós faremos a consagração dos nossos dízimos e ofertas na presença do Senhor. Convido os irmãos diáconos a então a fazerem o recolhimento, enquanto nós cantaremos o hino de número 32. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, Tu dás que segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Gostaríamos de convidar as crianças presentes e o Toninho. Vão ter agora também o seu momento especial. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio, a oportunidade que o Senhor nos dá de Te servir integralmente, através da dedicação da nossa vida, dos nossos bens, de tudo que temos e somos na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado, ó Deus, pelo perdão que recebemos do Senhor, que grande bênção. Obrigado, ó Deus,
pelo sustento material e o sustento espiritual que recebemos na Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, porque a Tua palavra de fato tem sido luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que temos recebido da Tua parte. Permite que, ó Pai, esses valores levantados sejam para a glória do Teu nome exclusivamente. Permite, Senhor, que sejam usados nas causas que o Senhor deseja. Se dá sabedoria, Senhor, e iluminação do Teu Espírito àqueles que vão direcionar esses recursos. Também cuida das crianças da nossa igreja, ó Pai, nós te pedimos que em cada coraçãozinho, ó Deus, possa germinar e crescer o amor ao Senhor e à Tua palavra, Pai. E agora também fala o nosso coração. Nós estamos sedentos, ó Deus, de receber da Tua parte a Tua instrução. Nós precisamos, ó Pai, de que o Senhor nos ilumine a vida. Nós precisamos que o Senhor nos mostre o caminho a seguir. E nós já queremos nos comprometer de antemão a te obedecer naquilo que o Senhor nos falará nessa manhã. E assim oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dou um doce se você souber que livro da Bíblia eu vou pregar agora. Essa é fácil, né? Essa é aquela jogada que o sujeito erra na frente do gol, você fala assim, até essa aí até eu fazia, né? No primeiro domingo deste ano, empreendendo a nossa caminhada da fé, e era dia 1º de janeiro, né? Você não lembra que você estava passeando, estava viajando, nós começamos o ano num domingo. E eu preguei a primeira página da Bíblia do Velho Testamento. E hoje eu vou pregar na última página, que é Malaquias capítulo 3, versículos 13 a 18, já que este é o último domingo do primeiro semestre. No segundo semestre nós vamos continuar a nossa trajetória da fé agora no Novo Testamento. Assim nós nos propusemos neste ano de 2012. Malaquias 3, 13 a 18. Vamos ler juntos? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O presbítero Luiz Augusto suspirou aqui no momento anterior, este Malaquias. É um Malaquias, né? Ele é tremendo. Às vezes é um pouco difícil identificá-lo no conjunto da história bíblica, porque as informações a seu respeito são muito precárias no livro e mesmo nos outros livros da Bíblia. Mas com certeza ele pertence a este período derradeiro em que Israel está retornando a Canaã depois do cativeiro babilônico. E quando a gente está retornando, isso não significa uma viagem de um dia, 2 dias, mas décadas e séculos de retorno, de retomada. Quando nós terminamos praticamente o Velho Testamento, ainda nós temos aquela lembrança de um Estado de Israel constituído por um reinado, um rei, os seus assessores, uma estrutura que eles durante muito tempo almejaram. E quando a gente abre o Novo Testamento, não é nada disso que a gente vê. Israel é uma província do Império Romano.
a Judéia praticamente. Existem algumas lideranças que estão muito bem com o imperador romano, maiormente os Herodes, mas não é nada daquele cenário que nós vínhamos acompanhando em boa parte da nossa leitura e meditação da Bíblia. Aconteceram muitas coisas. Israel passou pelo cativeiro babilônico, voltou humilde, modesto, relembrando o chamado divino. Mas nesta caminhada de retomada da fé, da esperança em Deus, muitas coisas precisam ser acertadas, muitas coisas precisam ser consertadas. E Malaquias pertence a esta classe de profetas que tenta ajustar as coisas. Ele se vale muito do recurso dialogal. É um diálogo de Deus com o povo, do povo com Deus, do povo às vezes entre si. E perguntas são feitas. Talvez é o livro profético com mais perguntas. Faça uma pesquisa, o número de vezes que aparece o ponto de interrogação. E neste culto nós já tivemos oportunidade de observar algumas destas coisas. No início, nós fomos colocados diante da verdadeira atitude que devemos ter quando nos reunimos em culto a Deus. Nós estamos aqui apenas fazendo o cumprimento de um ato religioso, de uma agenda espiritual, de uma demanda que se espera de nós, de que religião faz parte da vida. Nós estamos diante da presença do Altíssimo. Nós estamos diante da face do Senhor Deus. E nós poderíamos estar aqui nesse templo histórico, poderíamos estar num templo mais moderno, poderíamos estar em casa, poderíamos estar na rua, poderíamos estar sozinhos. O que precisamos ter é consciência da presença do Senhor a quem cultuamos. Parece que Israel estava faltando isso. Ele estava cumprindo a liturgia, o rito, mas sem se aperceber da gravidade do momento. Da mesma sorte, caminhamos um pouquinho da nossa liturgia para nos depararmos de que o que vivemos aqui não pode ser estanque ao que vivemos lá fora, vice-versa. Há uma conjunção, há uma interligação, há uma correlação. Vida espiritual, vida material, vida familiar, vida negocial, vida recreativa, tudo faz parte. E parece que Israel estava esquecido disso. Uns santarrões, quando se reuniam no templo do Senhor, recentemente reconstruído, mas as suas relações pessoais, familiares, a infidelidade que campeava, a injustiça, não pode ser assim. No momento que antecede agora a reflexão bíblica, fomos lembrados do nosso compromisso com a casa de Deus. Texto recorrentemente colocado diante de nós, que fala sobre trazer os dízimos à casa do Senhor, em sinal de absoluta confiança de que o Senhor não vai deixar faltar nada, e nós estamos assim empreendendo o reino de Deus. E aí, quando chegamos nesta página final do Velho Testamento, vem esta indagação: vale a pena servir a Deus? E eu respondo: vale a pena servir a Deus. A colocação feita pelo profeta é muito semelhante, aliás, a colocação feita pelo povo, e o profeta aqui faz às vezes do povo, é muito semelhante àquela que Asaf, no Salmo 73, nos deixa. Lá no Salmo 73, Asaf coloca-se na seguinte posição: eu tenho louvado, tenho adorado a Deus, e só tomo na cabeça, minha vida está difícil, eu estou passando aperto, eu estou tendo dificuldades, eu não sou compreendido, e eu olho ao meu redor, gente que é soberba, gente que é injusta, gente que nem pensa em Deus, gente ímpia, e estão todos numa boa, estão progredindo, estão crescendo materialmente,
são saudados pela população, e ele vai criando um clima assim de mal-estar interior. A gente fica percebendo, na medida em que ele descreve esta realidade que passava, quase a ponto de jogar para fora todo o seu coração. Até que a certa altura do salmo, ele diz: eu entrei na casa de Deus, meditei, refleti, atinei com o fim desta gente. Que o fim não é só o fim físico, material, é o fim espiritual. E aí ele termina o salmo de uma maneira muito bela, voltando ao espírito de louvor e adoração. Mas quem de nós não passa por uma situação dessa? Vale a pena servir a Deus. Não é inútil servir a Deus, como diz o versículo 14. E novamente a forma dialogal é a maneira de conversar aqui que o profeta coloca. Mas ele mesmo termina também esta página dizendo: os que temiam ao Senhor, versículo 16, falavam uns aos outros, motivando-se mutuamente, né? O Senhor atentava, ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E por fim, verso 18: vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Mas nós já estamos respondendo: vale a pena servir a Deus, porque a nossa motivação não está agregada a situações como estas aqui que nós descrevemos. Vale a pena servir a Deus porque eu estou ascendendo materialmente, porque eu estou sendo reconhecido pelos outros, porque eu não tenho problemas na minha vida, porque a minha saúde vai muito bem, obrigado. E convenhamos, muitas destas bênçãos têm sido derramadas sobre a nossa vida abundantemente, mas nós nos negamos a colocá-las como o impulso, como o motor, como a motivação da nossa fé. Não podem ser estas realidades. Outras, sim. E eu queria chamar a sua atenção justamente para estas motivações. E a primeira delas é que nós somos motivados para servir a Deus por um chamado irresistível. Nós não estamos servindo a Deus porque de nós mesmos surgiu algum impulso de dentro do nosso coração, e quando a gente menos esperava, a gente estava assim, ansioso para louvar a Deus, para dispor dons e talentos para a obra do Senhor, para abrir o nosso bolso e entregar o nosso dízimo, a nossa oferta missionária, a nossa oferta especial de gratidão pelo aniversário, para estarmos sempre presentes na causa do Senhor. Não! Nós estamos fazendo tudo isso porque Deus nos chamou para fazer. E isto é uma vocação divina. Isto é um chamado que procede dos altos céus. Você está aqui respondendo a uma convocação do Deus Altíssimo. Quando nós recebemos uma convocação, para não dizer uma intimação, para comparecer a algum órgão público, para prestar contas de alguma coisa, você talvez já foi chamado pela Receita Federal, estadual, já foi chamado por um outro órgão desses aí que gostam de pegar no nosso pé, né? E está lá, tal horário, data, local, chegue um pouquinho mais cedo, e você já não dorme 3 noites antes, preocupado com o que vão te perguntar. Você não está nem lembrando direito do que aconteceu, mas você já fica todo agitado, e não falta. Conforme for a situação, você vai acompanhado de um jurisconsulto ali para te ajudar, né? Você não vai ficar sem uma assistência desta ordem, e você vai. E algumas vezes, quando o nosso coração se desperta para: é dia do Senhor, é obra de Deus, é preciso ir à casa do Senhor louvar a Deus,
Diz, está muito frio hoje. Estou tossindo as coisas, eu não preciso vir na igreja. Toda vez que eu tusso, eu não precisasse vir na igreja, eu nunca ia aparecer na igreja. É Deus quem está convocando. Ele não mandou por AR esta convocação, ele não usou de um expediente mais oficial, ele foi no âmago do nosso ser. Ele veio na pessoa do seu Filho Jesus, que nos buscou pelo Santo Evangelho. Quando nós nos referimos a chamado irresistível, nós estamos falando da voz do Evangelho. Como diz o hino, a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. E quando este Evangelho, que é uma chamada, é uma convocação, alcança o nosso coração, ele incendeia a nossa alma, ele inflama o nosso coração, de tal maneira que nós só conseguimos fazer uma coisa: servir a Deus. Pode estar caindo as nossas lutas para um lado, podem estar vindo tribulações de outro, podemos estar num contexto adverso. Nós não questionamos se vale ou não vale a pena servir a Deus, porque o Evangelho nos chamou com santa vocação para servir ao Senhor. Mas em segundo lugar, como motivação para servir a Deus, não vamos nos esquecer que não apenas recebemos um chamado irresistível, mas somos motivados a servir a Deus por uma graça suficiente. Esta graça que é própria do Evangelho. O Evangelho é graça, o Evangelho chama, mas o Evangelho, na medida que chama, ele provê os recursos, ele nos capacita, ele nos habilita. É por isso que a graça é uma doutrina central na nossa fé. Graça é qualidade divina, graça é predicado do Senhor, graça é o suprimento que o Senhor nos oferece. E é por isso que o salmista vai dizer: a tua graça é melhor do que a vida, porque quando a vida é vivida sem a graça, não tem graça. A graça dá graça à vida, graça abundante, graça transbordante. O apóstolo Paulo compartilha com os coríntios, na sua segunda epístola, que ele muitas vezes foi ferido por um espinho, por uma dificuldade. Sempre se especula que tipo de situação era esta, se era pessoal, moral, provavelmente era mais física, quase com certeza era a sua limitação para enxergar, e a medicina não tinha alcançado os seus limites de hoje, que favorecem muito a todos nós que aí temos dificuldade para enxergar. E aquilo para Paulo era difícil, porque ele viajava muito, porque ele escrevia. Pessoa tão prolífica no reino de Deus e agora não pode enxergar, era um espinho para ele. E ele pediu muitas vezes: Senhor, afasta esse espinho. E o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta. Às vezes nós colocamos um rol de coisas que precisam ser preenchidas para a gente estar mais pronto, mais preparado, mais disponível, mais acessível. Só precisamos da graça, ela é suficiente. Se todas as manhãs, diante das empreitadas que temos para enfrentar, a nossa oração for: dá-nos graça, Senhor, nós seremos absolutamente supridos. Porque a graça tem dois aspectos que merecem destaque. O primeiro deles é que ela se apresenta de uma maneira muito ampla, muito geral. Se você agora inspirar o ar, isso é sinal da graça de Deus. Deus nos dá ar para viver. Você já fez uma refeição hoje? Graça de Deus. Você já se deslocou da sua casa até aqui, vai para outros compromissos? É graça de Deus. É uma graça que nós chamamos geral, e ela alcança maus e bons, justos e injustos. Deus faz vir o seu sol sobre maus e bons, faz chover sobre justos e injustos. É graça geral. Ninguém está à parte da graça de Deus. Mesmo os que não se incomodam com isso são agraciados também.
Mas a família da fé foi conferida a graça especial, a graça salvadora, a graça redentora, a graça restauradora, a graça renovadora. E esta graça é que faz muita diferença entre a nossa vida e a do perverso, aqui também descrito. Aquele que está questionando se vale a pena ou não servir a Deus. E nós sabemos, vale, porque o impulso não é de nós mesmos, é primeiramente por um chamado do Senhor, mas também por uma sustentação do Senhor. O Deus que chama é o Deus que sustenta aquele a quem Ele chama. O Deus que nos coloca um desafio de um ministério dentro da igreja, de uma obra que a gente tem para realizar, de um encargo que recebeu, é um chamado. Domingo que vem nós vamos estar aí com muita alegria, ordenando oficiais, empossando-os. É um chamado de Deus que foi conferido por uma assembleia da igreja que reconheceu este chamado, e agora vamos cumprir a nossa solenidade. E aí com certeza estes amados irmãos estão pensando, será que nós vamos dar conta? Graça suficiente, não pode ser prescindida, é isto que motiva. Por fim, nós temos como motivação, além do chamado irresistível, da graça suficiente, um coração obediente. Deus nos dá a vocação, Deus nos dá a graça para cumprir esta vocação, e o que Ele quer de nós é um ato de fé, porque quando eu falo em obediência, eu estou falando da obediência por fé. Não é uma obediência baseada na nossa razão, que muitas vezes questiona, indaga, e é nossa natureza, somos humanos, é nosso papel muitas vezes inquirir, mas às vezes a inquirição vai a tal ponto que a gente passa a ficar cético. O nosso racionalismo nos leva quase à beira do ateísmo, a falta de fé. Indagar, inquirir é importante, até duvidar, para que isto incremente a nossa fé. Se isso não nos incrementa a fé, então nós precisamos cuidar um pouquinho. E é o momento então de nós reconhecermos que o Senhor nos tem dado as condições para respondermos afirmativamente ao seu chamado, para comparecermos diante da sua face, diante de tanta graça, com uma atitude positiva, não refratária, não de recusar ao seu chamado, e ao coração obediente. Há um canto que, vez por outra, nós entoamos na igreja, não é com tanta frequência que o fazemos, mas que é uma oração dizendo assim: dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. É este coração obediente que nos motiva a fazer a vontade de Deus. É um coração que, mesmo diante de inquirições, de indagações, ele se rende às evidências do poder de Deus. Ele se rende às evidências das Escrituras Sagradas, que nos dão prova inconteste de que o Senhor é Deus, é Altíssimo, é soberano. Ele é o oleiro, nós somos o vaso nas suas mãos. Qual foi o vaso que virou o poleiro e diz: mais para cá, não, desse jeito não, melhor assim? O vaso se deixa moldar pelo oleiro, um coração obediente. E talvez a oração que caiba nesta hora é justamente essa: dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, porque isto será a motivação, não será qualquer análise do que está ao nosso redor, do nosso contexto, da nossa melhoria social, econômica. São bênçãos adjacentes, são bênçãos sobressalentes, são graças que o Senhor nos dá, e se às vezes elas estão um pouco reticentes, é por propósitos de Deus.
o que motiva a nossa fé, o que motiva a nossa caminhada, a nossa trajetória da fé. E como viemos lá desde o Gênesis, estamos chegando aqui ao final desta primeira etapa, são coisas muito mais elevadas. Um chamado irresistível que nos vem pelo Evangelho. Uma graça suficiente, transbordante, abundante, que é bastante. Um coração obediente, pronto a servir ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amados, nós vamos cantar o hino 17, louvando e bendizendo ao Senhor. Seja louvado o Senhor. Coloquemo-nos em pé. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Seja louvado o teu nome, Senhor, hoje e eternamente, e pelas nossas vidas. O Senhor tem sido fiel, de nada temos tido falta. Nós queremos reconhecer aqui, Senhor, é a motivação para servirmos a Ti, é a obra maravilhosa que realizas em nosso coração. É por causa disso que nós estamos aqui. Somos alimentados e estimulados pela vocação que fizestes a nós. Santa vocação, bendita vocação, que vem acompanhado de uma graça que é bastante, absolutamente suficiente e transbordante, pelo que nós te bendizemos e te adoramos, e fazemos aqui, ó Deus, por meio de um coração obediente, um coração que, uma vez alertado e tendo o discernimento que a tua palavra assim estabelece, não estará redarguindo, ó Deus, não estará andando para trás, estará, ó Deus, caminhando para e passo ao teu propósito. Que a nossa vida seja sempre marcada pela disposição de servir ao Senhor, para fazermos a diferença no contexto em que habitamos, porque assim o Senhor nos constituiu como luzeiros deste mundo. E é em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a sua paz. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Vamos saudar com a paz de Cristo e vamos para a nossa escola dominical.